Aleluias. Aleluias. Pai, Espírito Santo, continue falando conosco, Senhor. Nos ensina agora, meu Deus, a reconquistar tudo aquilo que foi roubado das nossas vidas. Eu gostaria que você fechasse um pouco os teus olhos e começasse a pensar quais são as coisas, seja elas espirituais, emocionais, físicas, que você entende que foi roubado da tua vida. O Espírito da restituição está aqui nessa noite. E o Senhor quer nos ensinar como tomar de volta. Tem uma canção tão antiga que diz assim: eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo aquilo que é meu. O Senhor Jesus mesmo declarou que o reino dos céus é tomado à força e os valentes é que se apoderam dele. E que você não pode saquear a casa do valente sem primeiro amarrá-lo, paralisá-lo e depois tomar todo o seu despojo. Nós já somos o povo mais abençoado dessa terra. Somos habilitados, recebemos como herança todas as coisas que precisamos. Somos abençoados muito mais que vencedores. Mas às vezes nós nos esquecemos da nossa identidade, de quem nós somos. Nós nos esquecemos desse Deus Todo-Poderoso que nos escolheu, que nos amou, que nos ungiu, que nos libertou, que habita dentro de nós. E sem querer, sem perceber, abrimos brechas, portas, e o inimigo entra e rouba as nossas vidas e tira coisas tão preciosas que nós amamos. E nós precisamos entender qual é a nossa posição e fazer o que é certo diante de Deus e tomar de volta tudo aquilo que é nosso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu quero usar, a vida de Davi. Tome o seu lugar, 1 Samuel, capítulo 30. E nós vamos ver uma das muitas histórias de Davi, Ontem nós ouvimos um pouco sobre Davi na célula e quantas coisas de Davi. Então essa aqui é mais uma das histórias, dos episódios, dos acontecimentos na vida desse homem que é o homem segundo o coração de Deus. E eu quero ler o texto bem rapidamente com você e depois nós vamos pontuar então alguns ensinos preciosos. Aqui Davi com os seus valentes, Eu estava estudando um pouco essa história, eu creio que a maioria conhece. Davi está fugindo de Saul, já era ungido rei, entra naquela caverna de Adulão, meio desnorteado do que o que vou fazer, o que serei. E a palavra do Senhor diz que foi se achegando àquele lugar os oprimidos, os desprezados, os feridos, os rejeitados, os bandidos, os pobres, enfim, foi se achegando ali. Realmente todos aqueles que aos nossos olhos não daria nada. Mas a palavra do Senhor disse que Davi trabalhou com aqueles 400 homens e eles se tornaram os maiores guerreiros de Israel, os valentes de Davi, O poder de Deus, através da vida de um homem visionário, muda a história de outras pessoas. Amém? Olha aqui. Hashtag já fica a dica aí, O poder de Deus através de um homem muda a história de outras pessoas. E aí Davi, diante de todas essas perseguições, agora não mais só com ele, mas com os seus valentes, eles estabelecem a sua moradia, as suas famílias, constrói famílias, habita ali em Ziclag. Só que ele deixa toda a família ali e vai travar uma guerra lá com os filisteus. E durante aquele período que ele está lá, guerreando com seus valentes, com seus 400 valentes, contra os filisteus, o diabo levanta os amalequitas, e os amalequitas está aí no capítulo 30, eu já estou contando a história para ganhar tempo. Os amalequitas entram então em Ziclag,
queima tudo, pega as mulheres, as crianças, os despojos e leva tudo embora. E Davi e os seus homens retornam daquela batalha. Estavam servindo a Deus. Não estavam passeando, né? Não estavam na praia. Não estavam servindo a Deus. Como pode? Eu estou lá no campo de batalha servindo a Deus e de repente o inimigo entra na minha casa, entra na minha história e faz um rebuliço. Como pode? Pode, irmãos, acontece. Porque o diabo é astuto. 1 Pedro 5,8 diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando uma oportunidade para nos devorar. Qual foi a oportunidade que ele encontrou? A negligência de Davi e dos seus homens. Não deixaram ninguém no acampamento. Em dias de guerra, não deixar ninguém vigiando. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai. Por isso que Paulo diz, vigiai e orai sem cessar. Porque quando nós estamos vigiando e orando, nós temos sensibilidade, discernimento e revelação. E eles não tiveram isso nesse momento. Não tiveram esse time de Deus. E foram para a guerra. Estavam acostumados a ir para as batalhas e no final dá tudo certo, mas dessa vez não deu. E quando acontece isso nas nossas vidas? Que está dando tudo certo e de repente não deu. De repente aconteceu o pior. De repente uma fatalidade. O que você faria? O que nós faríamos? Qual seria a nossa atitude diante de um imprevisto? Mas não é um imprevisto pequeno, não quebrou o carro, né? É um imprevisto que levou embora a família, morte, cativeiro, destruição, o que nós mais amamos. Sabe, coisas graves, que talvez irrecuperáveis aos nossos olhos, que só um milagre de Deus, às vezes uma enfermidade de morte, nós temos atravessado muitas como corpo de Cristo. O que fazer? Como reconquistar? Como atravessar esse momento de maneira vitoriosa? E aqui no capítulo 30, no versículo 4, olha a primeira atitude. Então Davi e os seus homens começaram a chorar. E choraram até ficarem sem forças. Versículo 6, e Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Então, eu acho que é melhor a gente já ir falando dos pontos e depois vai lendo o texto. Primeira coisa que nós encontramos aqui, o que Davi fez juntamente com os seus homens quando aconteceu o imprevisto? Diga, choraram, até perder as forças. Não tem problema, irmãos, a gente chorar, ficar desesperado, e agora o que farei, como farei? A questão é que se você não se levantar, você vai entrar num quadro de depressão. Chorar, 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 até perder a fé, a esperança e as forças. E você precisa compreender que isso acontece até mesmo com o homem segundo o coração de Deus. Então eu e você não estamos isentos de repente, diante de uma luta, você derrubou tantos Golias, tantos gigantes, mas agora essa luta te colocou numa situação de você ficar tão abatido, que a impressão que você tem é que você está sem forças. Até aí tudo bem. O problema é ficar aí. O problema é habitar nessa situação. E aí, nós vamos aprender hoje alguns segredos, né? De como reconquistar aqui dentro dessa história de Davi. E o primeiro segredo que nós temos que ter, está aqui, ó, no versículo 6. Davi ficou numa situação difícil, o Senhor lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, traga o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E então Davi foi falar com Deus.
Então, 2 ensinos preciosos aqui. Primeiro, traga a responsabilidade para si. Davi poderia ficar argumentando com aqueles homens. Espera aí, eu não tive a brilhante ideia de deixar um guarda aqui, mas nenhum de vocês teve. Por que vocês estão me acusando? E Davi poderia ficar argumentando. Sabe quando nós estamos numa luta, numa dificuldade, alguém está tentando nos ajudar e a gente ainda está argumentando, está bravo, fica se justificando. Não, mas veja bem, eu já venci tanta guerra, quando eu ia imaginar, e fica se justificando. Foi isso que Davi fez? Não, ele trouxe a responsabilidade para si. Homens e mulheres vitoriosos, segundo o coração de Deus, são homens e mulheres que traz a responsabilidade para si. Não importa quem errou, eu vou dar um jeito nessa situação. Não importa se fizeram ou deixaram de fazer, culpa minha, do outro, quem falhou comigo, eu vou buscar uma solução para esse problema. Assim se comporta homens e mulheres vitoriosas, amém? Não fica sentando, chorando e argumentando o porquê, ou ainda dizendo, Davi poderia dizer, além de tudo, ainda os meus valentes querem me... Não, agora é demais, Senhor. Agora, foi a gota d'água que transbordou o rio. Agora, entrego tudo. Já deu. Não é assim que nós fazemos com a nossa alma? Já deu. Não aguento mais. Já foi demais, né? Foi isso que Davi fez? Não. Ele trouxe a responsabilidade para si. Segunda coisa que Davi fez, ele consultou a Deus. Diz assim, que ele pediu o manto e ele disse, versículo 8. Então, Davi perguntou a Deus, o Senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu, vá atrás dele e você os pegará e libertará os prisioneiros. Escute aqui. Escuta a oração de Davi. Qual a oração que você tem feito na hora da luta, da invasão do inimigo, da afronta das trevas? Ai, Senhor, e agora o que eu vou fazer? O Senhor não está vendo, além de tudo, né, das perdas, do cansaço da guerra com os filisteus, agora eles querem me apedrejar. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, fala para mim, porque eu estou tão cansado desse povo ingrato. Foi isso que Davi fez? Senhor, posso ir atrás e resolver o problema? Posso ir atrás dele? Vou pegar eles? Essa é a direção do Senhor? Posso ir lá e fazer aquilo que eu sempre tenho feito, que é libertar o povo das garras do inimigo, e o Senhor sempre me dá vitória? O Senhor vai dar vitória? O Senhor vai comigo? Olha a diferença, irmãos, da oração, do posicionamento. Às vezes não é só orar, é o que oramos. É como nos posicionamos, é no que cremos. Davi está dizendo o seguinte, Senhor, posso ir? Porque eu vou. Posso ir, só que eu vou só porque ele sempre consultava a Deus, era uma prática de Davi. Consultar a Deus antes de sair para a guerra. Ele não estava reclamando diante de Deus, ele só queria um aval de Deus. Pode ir. Deus fala, vai meu filho, você vai pegá-los. Você vai pegá-los. Então, queridos, trazer a responsabilidade para nós e consultar a Deus, não sair fazendo as coisas do nosso jeito. Não querer resolver batalhas, ainda que sejam naturais, de um jeito carnal. Porque a minha vida e a tua vida está nas mãos de Deus. Ele se importa com todas as coisas que acontecem conosco. E Ele quer nos dar uma direção. Quer falar, ministrar o nosso coração. Nos ensinar como vencer. Não é do nosso jeito. Hoje nós temos uma igreja que às vezes quando acontece uma afronta, escute você jovem, você pode aprender e ser muito diferente. Davi era um jovem. Vem uma afronta, vem um roubo, vem uma situação, em vez de você se posicionar em Deus e falar, viu meu líder, está acontecendo isso, o que eu faço, como eu oro, eu não sei o que fazer. Às vezes algum jovem faz o quê? Vai beber, vai fumar, vai prostituir.
protestando contra Deus. Como vai ser vitorioso, pelo amor de Deus? Não vou na igreja, não vou na célula, vou entregar também isso aqui. Estou bravo, aconteceu alguma coisa comigo, feriram o meu coração, né? Imagina o de Davi então, coitado aqui. Guerreiro, lutador, agora os seus melhores amigos, já não tinha família, já não podia viver com os irmãos, estava longe do pai e da mãe, o rei queria matá-lo, e agora os seus melhores amigos dizem, a gente vai matar você, cara, porque você falhou. E ele falhou mesmo, ele era o rei, ele era o líder. Então, queridos, que atitude nós temos quando a guerra é posta? Como nós reagimos, como nós respondemos? Isso é fundamental para mudar o nosso futuro. Aquiete a tua alma, fique quieto, espere passar a tua ira. Ore, consulte ao Senhor, busque um bom conselho com alguém e fale, olha, eu já orei. Eu não estou conseguindo uma estratégia de Deus para vencer essa situação. Eu preciso de ajuda. Amém, igreja? Davi foi consultar a Deus. Outro ensino poderoso de Davi. Versículo 9. Diz que Davi e os seus 600 homens, já tinha mais 200 lá com ele, saíram, estavam muito cansados, queridos. Porque eles vinham de uma batalha contra os filisteus. E quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Mas um homem e uma mulher vitoriosa é como Davi. Davi continuou o seu caminho com os 400 homens. Outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão. E por isso ficaram para trás. E os homens de Davi continuaram o seu caminho. Ficaram para trás. Não conseguiram, mas Davi renovou as suas forças. Isaías 40, 31, que é o tema da nossa supervisão. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como da águia. Subirão, voarão, correrão e não se cansarão. Amém? Quando você tem um propósito, quando você tem uma revelação de quem é o teu Deus, ainda que no físico você esteja cansado, ainda que no emocional você esteja cansado, mas você está olhando para Jesus, você está olhando para frente, você está olhando para aquele que é poderoso, então você se levanta e você continua andando. Porque Ele é quem renova as tuas forças, é Ele quem renova as nossas forças, amém? Renove as suas forças, se levante em Deus, se coloque de pé. Com certeza Davi, depois nós vamos ver o que Davi fez com esse contexto desses 400 homens que pararam. Talvez Davi se levantou dali e falou, Senhor, o Senhor sabe, né? Eu também daria tudo para ficar por aqui, porque eu não estou aguentando, eu estou cansado. Mas eu preciso ir, alguém precisa ir, alguém precisa estar à frente, alguém na tua casa, na tua família precisa ser um valente, amém? Alguém precisa se posicionar, alguém precisa se levantar. E Davi então, entendendo que a responsabilidade era dele, ele se posiciona, mesmo cansado, se levanta e continua caminhando, amém? Renovar as suas forças. Outro segredo, versículo 17. Decida enfrentar os seus inimigos, os seus desafios, frente a frente, amém? Olho no olho. Lá no versículo 17, diz assim: no dia seguinte ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos, todas as filhas dos seus homens e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Escute,
Decida lutar até vencer a tua batalha. Até quando eu vou lutar, pastora? Até você vencer todos os inimigos e colocá-los debaixo dos seus pés. Pode ser uma luta de um dia, como foi essa de Davi. Pode ser uma luta prolongada. Quanto tempo eu vou lutar, guerrear, orar, jejuar, profetizar, determinar a palavra de Deus, andar, correr, me esforçar, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos meus pés. Enquanto Davi não venceu e resgatou de volta tudo aquilo que era dele, ele não voltou para trás, ele permaneceu. Ele estava cansado? Sim. Da onde veio a força de Davi, irmãos? De Deus. Se nós mudarmos a nossa mentalidade e sair dessa posição de vítima, de coitado, de atacado, de oprimido, de envergonhado do que fizeram ou deixaram de fazer comigo, quando nós sairmos dessa posição e assumimos a nossa posição em Deus, como Davi falou: eu sou um rei, eu sou ungido de Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei quem é o meu Deus, e Ele vai me dar poder. Não é isso que Davi declara, acho que é em 1 Samuel, 2 Samuel 22, porque o Senhor me ungiu para a peleja, e adestrou as mãos para a batalha, por isso eu vou perseguir os meus inimigos, vou alcançá-los, e vou destruí-los até transformá-los em pó. Como Davi lutava, irmãos? Agora eu estou com um problema, viu, pastor? Então eu preciso cuidar desse problema, não dá mais para mim cuidar das coisas de Deus. Assim que Davi fez, irmãos, caminho de morte isso. Pare com isso. Isso é mentalidade de derrotado, mentalidade de vitorioso. Eu vou guerrear as guerras do Senhor, e sobre todas elas eu vou ter vitória. Essa guerra aqui, era de Deus ou era da casa de Davi? Era um problema ministerial ou era um problema familiar? Era uma guerra dos outros, era uma guerra de Davi? Era dele, era a casa dele, a família dele, os filhos dele. Então, irmãos, quando nós temos uma mentalidade como a de Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós vamos guerrear as guerras que forem postas na nossa frente em todo o tempo e ao mesmo tempo, amém? A guerra está em casa, eu guerreio em casa, continuo guerreando na igreja, continuo guerreando nas coisas de Deus, continuo guerreando no meu trabalho, não importa onde, eu sou o mesmo, e o meu Deus é o mesmo, e Ele vai me dar vitória sobre todas elas em qualquer área. Você crê nisso? Mude a tua visão. Quando a guerra for posta, fala: o poder de Deus virá sobre mim, e eu vou vencer esse inimigo em nome de Jesus. E enquanto eu estou guerreando com uma mão, não é isso que Neemias ensinou o povo? Carrega numa mão uma espada e na outra continue trabalhando, edificando, construindo. Esse é o segredo dos vitoriosos, que vive uma vida extraordinária em Deus. Não pare aquilo que Deus te chamou para fazer por causa das guerras. Porque as guerras vêm e vão, mas nós permanecemos e prevalecemos diante de Deus. Amém? E a última coisa que nós aprendemos aqui com Davi: seja misericordioso com os outros, que não são tão fortes, tão valentes, tão entendidos como você é. Que não tem a tua força, a tua revelação, o teu entendimento. Versículo 23. Um pouquinho antes, Davi, só para vocês entenderem, vamos ler o 21, porque vale a pena. Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele, e haviam ficado atrás no ribeiro de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens, que linguagem está aí? Porque a minha está muito pesada. Eu vou ler depois a minha, 22. E disseram, maus e vadios. O meu está ordinários, olha só. De mau caráter. Que tinham ido com Davi. Diga, na igreja tem de tudo. E aí esses homens disseram para Davi: eles não foram conosco,
Por isso não lhe daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres, os seus filhos e ir embora. Olho por olho, dente por dente. Lei. O que é justo, o que é certo diante dos homens. Mas um homem segundo o coração de Deus diz assim: meus irmãos, vou até ler na linguagem de vocês, né? Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Misericórdia, queridos. O que é misericórdia? Jesus disse para aqueles fariseus, quando foi questionar ele disse assim: Deus disse, misericórdia quero, e não holocaustos. Misericórdia é dar para alguém aquilo que ele não merece. Misericórdia é ter uma boa palavra no seu coração. Às vezes você até faz o que é certo, mas o que está saindo do teu coração quando as pessoas estão errando, falhando, fracassando, sendo mais fraco do que você? Também, está errado, está errado. Esse não é o coração do homem segundo o coração de Deus. Sabe, eu tenho um temor muito grande no meu coração, eu tenho orado e clamado por isso. Se os outros estão certos ou errados, se eles deveriam ou não ter parado no meio do caminho usando o nosso texto base, se deveriam ou não ter feito o que fez, é eles e Deus. Mas eu quero entender como eu estou diante de Deus, como está o meu coração diante de Deus, parecido com os fariseus ou parecido com Jesus? Então, queridos, Davi, um homem vitorioso, esse era o caráter e o coração de Davi? Não, irmãos. Eles ficaram no meio do caminho, é verdade, né? Eles ficaram com as bagagens, mas a mesma recompensa que nós vamos ter por ter ido para a guerra, eles terão por ter ficado aqui cuidando das nossas coisas. Davi usou de misericórdia com aqueles homens. Como nós temos agido com as pessoas que falham conosco? Como nós temos retribuído, ou qual palavra de imediato sai da nossa boca, quando nós estamos diante de uma situação equivocada, errada, de alguém, que às vezes nós esperamos algo melhor. O que vem ao nosso coração? Como está o nosso coração? Um coração de juízo, de justiça, ou um coração de misericórdia? Davi tinha nas mãos dele o poder de fazer o que ele quisesse com aquilo ali. Ele era o líder. Às vezes nós não temos nas nossas mãos o poder de fazer o que gostaríamos de fazer. Mas ele tinha. E ele podia fazer o que era justo, falar nem fazer o que era mal, fazer o que era justo. Não, vocês vão receber uma porção menor, porque afinal de contas quem correu o perigo de vida lá foram esses aqui, ó, 200 homens. Vocês não correram perigo, vocês só ficaram orando. Ele podia fazer o que é justo. Ah, então vamos ser justos aqui, 70-30. O mesmo que fizesse o que aqueles homens disseram. Já pega o que é seu, que olha, já é lucro, hein? A gente foi lá e resgatou de volta o que é teu. Pega só o que é teu, você já está no lucro, viu, irmão? Que nem isso você ia ter. Mas Davi disse, não. Não é assim o coração do pai. E por que Davi tinha essa revelação, irmãos? Porque quando ele olhava para Deus e ele via o que Deus fazia na vida dele, que era impossível no natural. A gratidão dele era tão grande porque Deus fazia com ele, que era muito pouco aquilo que ele podia exercer misericórdia, quando estava nas mãos dele o poder de exercer misericórdia. Quando nós reconhecemos o que Deus faz na nossa vida, o que os outros fazem, deixa de fazer, bom ou ruim, se torna tão pequeno, tão irrelevante,
perto daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E por causa daquilo que Deus tem feito na nossa vida, se eu tenho a oportunidade de usar de misericórdia, de usar de bondade, eu posso fazer isso. E o meu Deus que vê o meu coração, Ele vai me abençoar. Com o que você está preocupado? Com o que é justo e justiça na vida dos outros, ou com aquilo que Deus pode fazer com você, sobre você? Vamos ser mais misericordiosos, irmãos, com os erros dos outros. Vamos ser como Davi. Não. É verdade, eles mereciam, mas eu posso dar a eles aquilo que eles não merecem. E quando nós fazemos isso, nós abrimos uma janela no céu do sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque esse é o tipo do coração de Deus, que nos amou primeiro, quando nós éramos ainda pecadores. Que foi atrás de nós. Quem sabe para muitos aqui, lá naquele lamaçal de pecado, onde você não tinha nada de bom, Ele foi lá e fez por você aquilo que você não merecia. Agora nós podemos fazer algumas coisas, e às vezes nós agimos com justiça e não com misericórdia. Eu tenho orado tanto e falado: Deus, me ajuda a ter um coração misericordioso, cheio de compaixão. E misericórdia e compaixão é dar aos outros aquilo que eles não merecem. Porque Deus tem dado para mim aquilo que eu não mereço, aquilo que eu não sou digna. Como Ele tem me dado, eu posso dar. Se eu posso, eu vou dar. Se eu posso fazer, eu vou fazer. Seja nas coisas simples, nas espirituais, nas físicas, nas emocionais. Se eu posso, eu vou fazer. Ele está me dando a oportunidade, como Ele deu para Davi. Davi foi lá, buscou de volta tudo que era deles. O louvor pode subir para nós orarmos. E ainda trouxe todos os despojos dos amalequitas. Assim é o coração de um homem conquistador. Vai com um propósito e volta muito mais do que pediu. Ele podia declarar como Paulo declarou em Efésios: porque eu estou plenamente certo de que aquele que... Não, esse é de Filipenses. Porque eu creio que o meu Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou imaginamos. Davi só falou: eu vou lá buscar de volta o que é meu. Ele foi lá e trouxe o que era dele e o que era do inimigo. Fique de pé, vamos orar. Vamos clamar. Nós ainda vamos fazer essa semana e a semana que vem dentro desse tema de conquista, de reconquista, como foi nessa noite. E na última quinta do mês nós vamos fazer um corredor de milagres. Mas feche os teus olhos.